Olá, crianças! Tudo em paz com vocês? A tia Hortência espera que sim, tá? Bom, eu estou aqui novamente para mais uma correção do dever. Será na disciplina de História. Olha o assunto: primeira invasão francesa e segunda invasão francesa, certo? Então, corre aí, pega o livro de História, tá? Abre na página 147 e vamos conferir. Ok? Então, vamos lá, página 147, primeira questão. Antes de responder a todas as questões, volte um pouco no tempo e lembre-se do Tratado de Tordesilhas, o acordo feito entre Portugal e Espanha. Você acha correto o fato de o acordo ter beneficiado apenas 2 países da Europa? Justifique sua resposta. Então, essa aqui é a resposta pessoal, tá? De acordo com os estudos que vocês realizaram acerca do Tratado de Tordesilhas, vocês irão responder essa questão. E aí, é justo ou não é o acordo beneficiar apenas 2 países da Europa, no caso, Portugal e Espanha? Lembrando que o acordo de Portugal, né, um acordo assinado entre Espanha e Portugal, que dividia as terras entre esses 2 países, em que um país e outro não poderiam, sair do limite definido da divisão das terras, certo? Então aí vocês irão pensar direitinho se esse acordo, que beneficia apenas Portugal e Espanha está correto ou não. Então, é de acordo com a resposta de vocês, tá? Lembrando que o Tratado de Tordesilhas, para chegar a esse acordo, foi uma longa disputa entre Portugal e Espanha, disputando as novas terras descobertas. Vamos agora para a segunda questão. Complete as frases sobre a primeira invasão francesa. Tá? Vocês estudaram, sobre a primeira invasão francesa, então aqui vocês irão completar com algumas informações referentes ao estudo. Então, letra A. O primeiro lugar escolhido foi... Qual foi o primeiro lugar escolhido da primeira invasão francesa? Foi o Rio de Janeiro. Os franceses pretendiam fundar a França Antártica, que era o nome da colônia, que eles fundaram aqui, que era a colônia que eles queriam fundar. Desembarcaram na ilha de Sergipe, ok? Os franceses fundaram o forte de Coligny. Seu comandante era Nicolas Durante de Villegagon. Obtiveram auxílio da Confederação dos Tamoios, tá? Que foi o auxílio que eles obtiveram aqui por meio dos indígenas. Iremos agora para a terceira questão. Por quantos anos os franceses conseguiram combater os portugueses? Eles conseguiram, combater por volta de 10 anos, tá? Os franceses conseguiram aí combater os portugueses, tá? Arredondando, aproximando. Quarta questão. A quem os franceses se aliaram para garantir a sua permanência no Brasil? Eles aliaram-se aos indígenas da região. Por que os indígenas? Porque os indígenas eles estavam revoltados, contra os portugueses, porque os portugueses estavam explorando os indígenas, pegando algumas tribos indígenas, e explorando ali sua mão de obra, o trabalho. Então, os indígenas estavam revoltosos, e aí os franceses se aproveitaram dessa ocasião e se aliaram aos indígenas da região. E foi justamente isso que assegurou os portugueses aqui por mais tempo, essa aliança. Quinta questão. Os indígenas se uniram para combater os portugueses, lutando contra a exploração e a escravização das tribos. De quem eles teriam apoio nos dias atuais? E aí, crianças, justifique sua resposta. Se fossem nos dias atuais, vocês acham que os portugueses ganhariam apoio de quem? Eles teriam apoio de quem? Então, esse aqui é uma resposta pessoal. Vejam bem. Os indígenas se uniram para combater os portugueses, lutando contra a exploração e escravização das tribos. Então, de quem eles teriam apoio nos dias atuais? No caso aqui é os indígenas, tá? Os indígenas eles ganhariam apoio de quem nos dias atuais?
Página 148. Qual era o interesse dos franceses no Brasil? Qual era a relação deles com os indígenas? E aí, qual era o interesse dos franceses aqui no Brasil? Qual era a relação deles com os indígenas? O interesse estava em quê? No pau-brasil, com o qual eles lucravam muito gastando pouco. Os franceses invadiam nossas praias e negociavam diretamente com os indígenas, que em troca de presentes forneciam aí o pau-brasil. Então, era essa a aliança, né, que eles tinham, e era o interesse que os franceses tinham aqui no Brasil, era justamente em relação ao pau-brasil. E os franceses realmente eles tinham essas relações de troca com os indígenas. Então, por meio de presentes, eles tinham o pau-brasil. Sétima questão. Marque apenas as alternativas corretas. Então, aqui vocês irão marcar um X apenas nas alternativas que estão corretas. Então, vamos ver aqui. Duarte Costa, né, que é Duarte da Costa, comandou a invasão francesa. Foi o Duarte da Costa que comandou? Não, né? Duarte da Costa era um governador geral, né, daqui da colônia portuguesa. Então, não. Nicolas Durante de Villegagon comandou a invasão francesa? Sim, correto, ele comandou a primeira invasão francesa, então marca um X. O nome da comunidade francesa criada na invasão era França Antártica? Sim, tá? Era justamente esse nome aqui na primeira invasão francesa. Os franceses atacaram o Brasil por não concordarem com o Tratado de Tordesilhas? Sim, claro, eles queriam também ter acesso às terras, ter também direito a essas terras. Então, eles invadiram aqui o Brasil justamente por isso, porque eles não concordavam com a divisão do Tratado de Tordesilhas, que beneficiava apenas Portugal e Espanha. Eles também queriam ter direito de localizar uma região, fixar-se em alguma região daqui e também fundar suas colônias e disseminar sua religião. Os franceses conseguiram se manter por algum tempo graças à Confederação dos Tamoios? Sim, está correto. Essa Confederação dos Tamoios era justamente a aliança dos indígenas, certo? Está corretíssimo. Os portugueses invadiram a França Antártica com a ajuda da Confederação dos Tamoios? Não foi, tá? Essa Confederação dos Tamoios ela era a favor dos franceses e não dos portugueses. Então, vocês não irão marcar um X nessa alternativa, ok? Iremos agora para a oitava questão. Como foi que os franceses perderam o apoio da Confederação dos Tamoios? Porque eles tinham o apoio da Confederação dos Tamoios, que foi que assegurou os franceses aqui na nossa região. Mas o que foi que aconteceu, né, para eles perderem o apoio da Confederação dos Tamoios? Os jesuítas foram enviados para pacificar os indígenas. Ou seja, os indígenas não estavam revoltosos? Então, essa pacificação que os jesuítas conseguiram com os indígenas estabeleceu o Tratado de Paz de Iperoique, que culminou na dissolução da Confederação dos Tamoios, tá? Então, os jesuítas foram enviados para pacificar os indígenas, estabelecendo o Tratado de Paz de Iperoique, que culminou na dissolução da Confederação. Página 150. De acordo com as informações do texto, responda as perguntas abaixo. Em que ano os franceses voltaram a invadir o Brasil? Quando foi que os franceses retornaram para o Brasil na segunda invasão? Foi no ano de 1612, tá? Qual foi o local escolhido pelos franceses para invadir o Brasil? A região aqui escolhida foi o Maranhão. A primeira foi no Rio de Janeiro, já na segunda foi na região do Maranhão, ok? Que nome recebeu a colônia fundada pelos franceses? Na colônia da primeira invasão foi França Antártica, já que recebeu o nome de França Equinocial, tá? Então, a colônia que na segunda invasão já foi chamada de França Equinocial. Letra D. Quais eram os objetivos dessa segunda invasão dos franceses ao litoral? Cada invasão
tinha um objetivo. A primeira invasão era o objetivo de tomar o território, de ter o território. Já aqui na segunda invasão dos franceses, o objetivo era explorar os produtos naturais da terra e ter na colônia um refúgio religioso para os protestantes. Por quê? Porque os protestantes estavam sendo discriminados, né, lá na região, lá na França, na região deles. Então, eles queriam ter aqui na colônia um local de refúgio, porque os protestantes estavam sendo perseguidos, ok? Então, o objetivo era esse, explorar os produtos naturais da terra e ter na colônia um refúgio para os protestantes, já que esses protestantes estavam sendo perseguidos, certo? Iremos agora para a segunda questão. Ligue os pares, formando frases. Os franceses invadiram o quê? Maranhão, tá? Aqui na segunda invasão. Fundaram uma colônia que foi chamada de quê? França Equinocial. Eles construíram o Forte de São Luís. A segunda invasão aconteceu em 1612. Terceira questão. Que governador expulsou os franceses na primeira invasão? Qual foi o governador que expulsou os franceses, que foi responsável por expulsar os franceses? Foi o Mendissá, o governador-geral Mendissá. Qual foi o segundo estado invadido pelos franceses? Já foi o Maranhão. Então, o primeiro estado foi o Rio de Janeiro, né, na primeira invasão, e já aqui na segunda invasão francesa foi o Maranhão. O que os franceses pretendiam fundar nesse estado? Eles pretendiam fundar uma colônia, que era a França Equinocial. Qual foi o forte fundado pelos franceses na segunda invasão? Foi o Forte de São Luís, em homenagem, né, ao rei da França. E, com o tempo, São Luís se transformou, né, o nome da cidade, né, a capital do Maranhão, né, São Luís. Quarta questão. Que medidas foram tomadas pelos portugueses após a expulsão dos invasores franceses? Deram início a um povoamento mais efetivo, pois sentiram a necessidade de defender também o norte brasileiro. Então, era necessário um povoamento bem efetivo, para não deixar nenhuma brecha para invasores, ou seja, tinha que defender toda a região, né, do país, no caso das terras, né, da colônia, já que ela queria manter ali a posse sobre as terras, então ela tinha que fazer um povoamento mais efetivo. Quinta questão, pinte no mapa apenas os locais que foram invadidos pelos franceses. Então, aqui vocês irão pintar os locais que foram invadidos pelos franceses. Então, a primeira invasão, qual foi o local? Foi o Rio de Janeiro. Então, vocês irão pintar o estado referente ao Rio de Janeiro. Já na segunda invasão francesa, o estado invadido foi o Maranhão. Então, vocês irão pintar, né, o estado referente ao Maranhão, certo? Então, tem aqui o mapa do Brasil, tá? Indicando os pontinhos em que vocês deverão colorir no livro de vocês. Crianças, finalizou, né, a nossa correção de história referente à primeira e segunda invasão francesa. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!